Fala galerinha do terceiro ano, que é o professor Eduardo Barreto, e na aula de hoje a gente vai falar sobre membrana plasmática. Bom, meus amores, a membrana plasmática, o estudo da membrana plasmática, ela avançou muito a partir do momento que a gente descobriu o microscópio. O microscópio, moçada, foi uma invenção de Leeuwenhoek, e ele criou esse aparato aqui, onde ele colocava em um frasquinho de vidro o material que ele queria analisar. Acoplado a uma placa de metal, ele colocou uma lente e colocou também esses parafusos aqui para poder regular o foco do material biológico, certo? Para visualizar. Com isso daqui, o Leeuwenhoek já conseguiu ver as primeiras células, conseguiu ampliar assustadoramente. Naquela época, foi uma baita invenção. Posteriormente, chegou o Robert Hooke, criando o microscópio mais moderno, um microscópio mais semelhante ao que a gente tem hoje. Ele colocou as lentes em um cilindro e esse cilindro, conforme ele ia girando, ele ia dando o foco. Aqui embaixo ele colocava o material que ele queria observar e colocava uma vela para poder dar a iluminação, show de bola, para poder ter luz. A luz era projetada na amostra e refletia aqui por dentro até chegar na ocular para quem estiver vendo poder ver melhor, certo? Hoje em dia, o microscópio moderno existem de duas formas, o óptico e o eletrônico. O óptico, moçada, eles são dotados de dois sistemas de lentes chamados de oculares, são as lentes oculares, e as lentes objetivas. A lente ocular, apenas ela, aumenta uma imagem em 10 vezes. As lentes objetivas, a gente consegue ficar girando no microscópio, e normalmente o microscópio apresenta de 2 a 3 de 3 a 5 objetivas e vai girando aqui, ampliando a imagem. Existem objetivas de 10, de 20, de 40, de 100, enfim. Existem objetivas maiores, show de bola? E como que funciona a imagem projetada? A fonte de luz vem de baixo, bate nas lentes do condensador, que foca toda a luz na amostra que você está projetando, certo? Essa imagem é projetada nas lentes objetivas, passa pelo prisma para ser redirecionado e chega na lente ocular para você enxergar. Show de bola? Já o microscópio eletrônico, em vez de usar a luz, vai utilizar feixes de elétrons. Show de bola? E as suas lentes não serão de cristal, como acontece no microscópio óptico, mas sim lentes eletromagnéticas que conseguem ampliar absurdamente. Para você ver a membrana plasmática, por exemplo, vai ter que ser com mais requinte, com mais detalhe, vai ter que ser através do microscópio eletrônico. Show de bola? Como que é uma membrana plasmática? A membrana plasmática ela é uma bicamada fosfolipídica. Um fosfolipídio, moçada, é isso daqui, ó. Vai ter a cabecinha contendo fósforo, que é um grupo polar, se dá muito bem com a água, e uma camada de gordura, aonde não se dá muito bem com a água. A vida surgiu nos oceanos, meus amores. Então, como que a primeira célula distinguiu a água de fora da célula para a água de dentro da célula? Não tinha muitos recursos na época. O que existia em grande quantidade era gordura nos oceanos. Então a vida começou dessa forma aí, se organizando desse jeitinho. Por que uma bicamada? Moçada, acontece que existe água dentro e fora da célula. Se eu colocasse apenas uma camada, essa parte de gordura aqui, ó, ia entrar em contato com a água de dentro da célula. Se eu tentar misturar água e gordura, não dá muito certo. Show de bola? Deixaria a célula muito instável. Deixando instável não é vantajoso para a vida, beleza? O que mais eu vou ter na membrana plasmática? Eu vou ter proteínas de transporte, essas proteínas integrais, que servem de abertura de canais para poder fazer com que substâncias que estão fora da célula possam entrar e substâncias que estão dentro possam sair. Show de bola? Maneiro. Também encontrarei na membrana plasmática o glicocálix, que são essas anteninhas aqui, ó. Elas servem para reconhecer o que está ao redor da célula. A célula ela não tem olho, então ela percebe o ambiente através dessa interação química captada pelo glicocálix. Teremos também o colesterol. O colesterol, moçada, ele serve para dar uma plasticidade e uma resistência melhor para a membrana plasmática. Se a gente não tivesse o colesterol, a membrana plasmática ela seria de fácil ruptura, ela iria se romper com muita facilidade. Show de bola? Legal.
E algo que é muito interessante na membrana plasmática é o modelo mosaico fluido, que é alvo de pergunta com frequência em vestibulares. O modelo mosaico fluido vai dizer que as estruturas, todas essas estruturas que a gente acabou de ver, elas não são fixas em um local. As proteínas integrais, por exemplo, e as proteínas periféricas, elas podem se locomover conforme está aqui na imagem, ir para frente, para trás, de um lado para o outro, subir um pouquinho, descer um pouquinho, tanto faz, elas não são fixas, elas podem ficar ali boiando no meio da bicamada fosfolipídica, show de bola? Consequentemente, a membrana plasmática ela tem uma característica também chamada de semipermeabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a membrana plasmática ela vai ser permeável a algumas substâncias e impermeável para outras substâncias, show? Mas o que mais é abordado em provas envolvendo a membrana plasmática é o transporte membranar. Pode ser ativo ou passivo. O transporte passivo ocorre sem gasto de energia, é um processo físico, não é um processo biológico, por isso que não gasta energia. Show de bola? A gente tem dois tipos de transporte passivo, a osmose e a difusão. Já o transporte ativo, ele ocorre contra o gradiente de concentração. Logo, para eu fazer esse transporte contra o gradiente, eu vou ter que gastar bastante energia. Imagine você pedalando contra o vento. É muito mais difícil do que a favor do vento. Então, moçada, eu gasto mais energia. Show de bola? Aqui eu tenho um vocabulário que é muito importante para a gente. Solvente é a solução, é a parte que dissolve o soluto. Show de bola? Na maioria, em biologia, moçada, vai ser água. Solvente é água. Posso ter outro solvente na natureza? Pode ser gordura, pode ser um ácido, pode ser inúmeras coisas. Mas aqui, pra gente, na biologia, em 99,9% das questões envolvendo isso, o solvente é água. Show de bola? Soluto é a parte da solução que é dissolvido. Show? No caso vai ser o sal, o íon, sal no sentido de sais da tabela periódica, tá? O íon, uma molécula, uma substância, beleza? A solução hipertônica. A solução hipertônica é a solução que está mais concentrado, beleza? É aquela que tem mais soluto. Hipotônico é aquela que tem menos soluto. Isotônico é quando está em igualdade. E gradiente de concentração é o sentido para qual as moléculas vão se dissipar, vão se locomover de um ladinho para o outro. Show de bola? Transporte passivo do tipo osmose. A osmose é a passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico, com o objetivo de atingir a isotonia. Então vamos lá, moçada, traduzindo. Osmose é a passagem de água. Toda vez que você vê água nas questões, você foca em osmose. É a passagem de água da onde tem menos sal para onde tem mais sal. Show de bola? Com o objetivo de atingir a isotonia. Conforme está aqui na imagem. Aqui eu coloquei, desse lado de cá, eu coloquei um monte de açúcar. Show de bola? Vim aqui no meio da minha bacia, do meu potinho, e coloquei uma membrana semipermeável. E olha o que está acontecendo. As moléculas de água estão sendo atraídas para o lado onde tem mais açúcar. Show de bola? Por quê? Porque esse lado aqui é mais concentrado. Show de bola? Maneiro. Isso explica, por exemplo, por que a carne seca pode ficar fora da geladeira. Quando a gente vai a inúmeros mercados por aí, existem sempre aquela região lá do mercado onde tem um monte de coisa salgada e que está fora da geladeira. Se você pegar uma carne fresca e colocar fora da geladeira, em poucas horas ela já está estragando, né? Ela já está começando a ter um cheirinho ruim. Só que a carne seca isso não acontece. Por quê, moçada? Porque a concentração de sal na carne seca é tão alta que qualquer bactéria, que é o principal organismo decompositor, que pousar nessa carne seca, que chegar nessa carne seca, ela vai perder água de dentro dela para a carne seca. Vamos lá, dentro de todas as células existem água. Show de bola. A bactéria pousou na carne seca, a água que está dentro da célula vai sair da bactéria para a carne seca. Consequentemente, essa bactéria acaba morrendo de desidratação. Um outro exemplo é a regulação da pressão arterial. Quando uma pessoa ingere muito sal, por que a pressão sobe? Simples. Porque esse bando de sal que você comeu vai ser absorvido nos nossos intestinos e vai ser jogado na corrente sanguínea.
Então aqui eu tenho um montão de sal na minha artéria. E note o seguinte, aonde que vai ter mais sal? Na minha artéria ou nos meus músculos? Bom, vai ter mais sal na minha artéria. Logo, as moléculas de água que estão nas células dos meus músculos, dos meus órgãos, vão sair daqui para a artéria, aumentando a quantidade de água dentro da artéria. Consequentemente, se eu tenho mais água passando na minha artéria, a minha pressão arterial ela sobe. Show de bola? Isso daqui é uma representação muito comum em provas. Show? É um experimento muito comum. Nesse experimento eu coloquei 3 células animais, uma hemácia no caso, em 3 soluções diferentes. Maneiro? Em uma solução hipotônica, em uma solução isotônica e em uma solução hipertônica. Eu estou falando dessa solução aqui de fora. Show de bola? Então, note o seguinte. Nesse primeiro aqui, perceba que a célula inchou. Se a célula inchou, é sinal que as moléculas de água estão sendo atraídas para dentro dela. Beleza? Aqui dentro dessa célula tem mais sal do que aqui fora. Belezinha? Por isso que ela está inchando. É comum em provas perguntar por que célula vegetal ela não explodiria. Em uma célula animal, se eu mantiver esse fluxo de água por muito tempo, a célula vai inchar, a membrana plasmática não vai aguentar e vai se romper. Já em célula vegetal, por exemplo, de planta, isso não é possível, porque existe a parede celular que mantém a pressão. Show de bola? Nesse segundo quadro aqui, a célula manteve o mesmo tamanho, é sinal que a solução está em isotonia. A concentração de sal aqui fora é a mesma da concentração de sal aqui dentro, beleza? E por último, note que a célula está murchando. Essa célula está murchando, moçada, porque ela está perdendo água para o meio. Logo, esse meio aqui existe muito mais sal do que dentro da célula, por isso que ela está murchando. Show? Difusão. A difusão, moçada, existe de 2 tipos, a simples e a facilitada, beleza? Vamos na simples primeiro. A difusão simples é a passagem de soluto do local de maior concentração, ou seja, do hipertônico, para o de menor, ou seja, hipotônico. Show de bola? Até que se estabeleça a isotonia. Na teoria, na prática, quer dizer o seguinte, na difusão, moçada, quem vai se locomover de um lado para o outro não vai ser a água, vai ser os sais, os solutos. Os solutos vão se deslocar pela membrana plasmática. Belezinha até aí? E aí aqui eu tenho um exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, note que desse lado de fora existe muito soluto, certo? Não sei qual, mas enfim, é só para a gente ter um exemplo. Tá lotado. Após algum tempo, esse bando de soluto começa a entrar na célula, até que fique igualzinho. Beleza? A natureza sempre vai buscar o equilíbrio, tá, moçada? Sempre a isotonia. Já na difusão facilitada, acontece o seguinte, a molécula em que a gente está estudando é muito grande. Quando ela for muito grande, se ela tentar atravessar a membrana plasmática direto, ela não vai conseguir ou vai acabar rompendo a membrana plasmática, como é o caso da molécula de açúcar. A molécula de açúcar ela não consegue atravessar a bicamada fosfolipídica direto. Se ela tentar atravessar, ela acaba estourando essa membrana plasmática e a célula acaba morrendo. Show de bola? Só que eu posso bloquear a entrada de açúcar na minha célula? Cara, não é vantajoso para a célula fazer isso. O açúcar é o principal combustível para gerar energia na célula, show? Então, o que vai acontecer? Acontecerá que em algumas proteínas da difusão facilitada estarão lá na membrana plasmática para poder abrir um canal, abrir um espacinho na membrana plasmática para que a molécula possa entrar, igual está aqui, ó. Na difusão simples eu atravesso diretão. Na difusão facilitada, eu vou ter proteínas que irão auxiliar a entrada dessa molécula. Mas note que o fluxo é o mesmo, o gradiente é o mesmo. A regra da difusão simples também vale na difusão facilitada. A única diferença é que na facilitada eu vou ter proteínas para auxiliar o transporte devido ao tamanho dos solutos. Belezinha? O que a gente pode perguntar em relação à diferença da simples para a facilitada é o seguinte. Nesse gráfico aqui, note que eu tenho substância a ser transportada pela permeabilidade. Esse gráfico aqui calcula basicamente a velocidade de transporte. Show? Note o seguinte, note que na difusão facilitada, esse gráfico ele vai. Chega um momento em que não importa mais, eu não consigo aumentar a minha velocidade.
beleza? Por que que isso daqui acontece? Por que que há essa saturação na velocidade? Simples, porque eu alcancei toda a velocidade que essas proteínas conseguem realizar. Belezinha? A difusão facilitada, a velocidade dela é sempre limitada pelas proteínas que estão aqui. Show de bola? Se a gente fosse fazer um gráfico desse para difusão simples, quanto mais soluto, maior vai ser a permeabilidade, maior vai ser a velocidade de reação. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Eu iria, conforme vai subindo a concentração, eu também vou subindo a minha velocidade, belezinha? E por último, transporte ativo. O transporte ativo, moçada, é o transporte de substâncias com gasto de energia. E isso vai ocorrer porque vai contra o gradiente de concentração, vai contra a ordem natural da difusão, beleza? Então, o maior exemplo que a gente tem disso é a bomba de sódio e potássio, uma proteína extremamente importante que é responsável por auxiliar no impulso nervoso, show de bola? Por restabelecer o potencial de impulso da célula nervosa. Então vamos aqui, ó, nesse desenho aqui, ó. Note que fora da célula eu tenho uma grande quantidade de sódio. Pela lógica da difusão, era para esse bando de sódio que está aqui fora entrar na célula. Show de bola? Só que a célula não quer isso. A célula quer fazer justamente o contrário. Mesmo aqui sendo menor a concentração, ela pega esses sais de sódio e joga para fora. Show? Ela está indo contra o gradiente. O gradiente natural do sódio é entrar na célula. A bomba de sódio e potássio faz o oposto. A mesma coisa vale para o potássio. Note que aqui dentro existe muito mais potássio do que aqui fora. Pela lógica natural, pelo gradiente, era para o potássio sair da célula naturalmente. Só que não é isso que está acontecendo. A célula está gastando energia para pegar potássio de fora e jogar mais potássio aqui para dentro. Show de bola? E para isso tudo acontecer contra o gradiente, eu vou ter que gastar energia. Show de bola? O transporte ativo, moçada, ele não é um transporte físico, ele é um transporte biológico. Show? Bom, meus amores, espero que vocês tenham curtido essa aulinha de hoje. É uma aula extremamente importante. O Enem adora perguntar sobre transporte membranar. Não só o Enem, a UERJ também faz muitas questões envolvendo osmose. Show? Existem inúmeras formas de ser abordado o transporte membranar. Você pode estar estudando tubarão, por exemplo, que você vai ter que entender sobre osmose, porque vai influenciar lá também. Show de bola? São processos que acontecem em todos os seres vivos, sem exceção. Tudo bem? Então, meus amores, até a próxima. Tô morrendo de saudade de vocês. Valeu!